O mundo não para de girar, e a cada instante, novas histórias se desenrolam. Algumas transbordam alegria, outras carregam a marca da dor, mas todas deixam lições que transformam destinos. Entre encontros e despedidas, decisões e consequências, cada vida traça seu próprio rumo, tecendo capítulos imprevisíveis. E agora, é hora de mergulhar em mais uma dessas histórias. Eduardo sempre foi um filho dedicado. Desde pequeno, ajudava a mãe, trabalhava para pagar as contas e fazia de tudo para garantir o bem-estar da família. Mas quando seu pai faleceu, a vida tomou um rumo inesperado. A casa em que cresceu, o único patrimônio da família, deveria ser dividida entre ele e sua irmã mais nova, Luana. Porém, sua mãe tomou uma decisão brutal: entregar a casa apenas para Luana, porque ela precisava mais. Eduardo ficou chocado, traído e sem rumo. Agora sem um teto, e com o peso da injustiça, ele precisará encontrar uma forma de recomeçar, ou de virar o jogo. Mas a vida tem reviravoltas inesperadas, e um segredo de família pode mudar tudo. Eduardo estacionou sua moto na calçada de casa e respirou fundo antes de entrar. O bairro em que cresceu, na zona norte de São Paulo, não era mais o mesmo. As ruas estavam mais cheias, o trânsito mais caótico, e os vizinhos que conhecia desde a infância haviam se mudado ou partido. Mas a casa continuava igual. Ele abriu o portão e entrou. A pintura azul clara descascava nas laterais, e o jardim da frente estava descuidado, tomado pelo mato. Dentro, o cheiro de café recém-feito o fez sentir uma falsa sensação de conforto. Mas nada o prepararia para o que ouviria naquele dia. "Filho, precisamos conversar", disse sua mãe, Dona Marlene, enquanto mexia distraidamente na alça da xícara. Eduardo franziu a testa e sentou-se à mesa. Sua irmã, Luana, já estava lá, olhando para baixo, sem encará-lo. Aquilo era um mau sinal. "Você sabe que seu pai sempre quis o melhor para vocês dois, né?" Começou a mãe com a voz mansa, mas hesitante. "Sei", Eduardo respondeu desconfiado. A casa vai ficar para a Luana." O ar pareceu sumir dos pulmões de Eduardo. Ele piscou algumas vezes, certo de que tinha entendido errado. "O quê?" Sua voz saiu mais alta do que esperava. "Seu pai deixou a casa no meu nome, e eu tomei a decisão de passar para a sua irmã." Ele sentiu o sangue ferver. "Como assim? A casa é dos dois." Eduardo protestou, olhando para Luana, esperando que ela falasse algo. Mas ela permaneceu em silêncio, mordendo o lábio nervosa. "Filho, por favor, entenda." Dona Marlene continuou. "A Luana tem um filho pequeno, está desempregada. O pai do menino sumiu. Ela precisa mais do que você." "E eu, mãe? Eu não preciso de um lugar para morar?" Eduardo se levantou, sentindo o chão desabar sob seus pés. "Você tem um trabalho fixo, Eduardo. Você se vira. Mas sua irmã? Isso é injusto. Eu ajudei a pagar as contas dessa casa, cuidei do pai até os últimos dias. E agora simplesmente me mandam embora?" O silêncio cortante da sala foi interrompido por Luana. "Eu não pedi isso, Edu. Mas eu preciso." Eduardo riu, incrédulo. "Vocês estão brincando comigo." Mas não estavam. E ele percebeu isso quando sua mãe deslizou um envelope sobre a mesa. "Aqui está um dinheiro para ajudar você a alugar um lugar. Não posso fazer mais do que isso." Era um valor insignificante comparado ao que ele perderia. Eduardo olhou para a mãe, depois para Luana. Sentia-se traído, descartado. Levantou-se sem dizer mais nada e saiu, batendo a porta. Ele sabia que precisava sair dali, mas o que ele faria a seguir, nem ele mesmo imaginava. Eduardo dirigiu sem rumo pela cidade. As luzes dos postes passavam em flashes borrados, refletindo a confusão em sua mente. Ele não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. A casa onde cresceu, onde construiu memórias, agora seria de Luana. E ele, que sempre esteve ao lado da família, ficaria sem nada. Estacionou a moto em frente a um bar simples,
um daqueles que ficam abertos até tarde. Pediu uma cerveja e ficou ali, sozinho, encarando o copo, tentando entender o que fazer a seguir. Foi quando sentiu um tapa no ombro. "E aí, Edu? Quanto tempo, cara?" disse um rosto familiar. Era Fábio, um amigo da adolescência que não via há anos. "Fábio? Caramba! Quanto tempo!" Os dois começaram a conversar e logo Eduardo desabafou. Contou sobre a decisão da mãe, sobre Luana e a injustiça que estava vivendo. Fábio ouvia com atenção, até que balançou a cabeça e disse: "Mano, isso não tá certo. Mas se tem uma coisa que aprendi, é que às vezes tem mais coisa por trás do que a gente imagina." Eduardo franziu a testa. "Como assim?" "Sei lá, Edu. Já viu algum documento? Tem certeza que a casa estava mesmo no nome da sua mãe?" Aquela pergunta bateu como um soco. Eduardo nunca tinha pensado nisso. Seu pai havia sido um homem muito justo. Será que ele realmente deixaria a casa apenas no nome da mãe? Naquele instante, Eduardo percebeu que precisava investigar. Na manhã seguinte, Eduardo foi até o cartório da cidade. Pediu uma consulta sobre o imóvel da família. E quando recebeu os papéis, sentiu um arrepio subir pela espinha. O documento era claro: a casa nunca esteve no nome de sua mãe. Ela pertencia a seu pai e a ele mesmo. Eduardo era oficialmente dono de metade da casa. Seu coração disparou. Por que sua mãe havia mentido? O que Luana sabia? A verdade estava prestes a vir à tona. Eduardo sentiu as mãos tremerem ao segurar os papéis do cartório. Ele era dono de metade da casa. Sua mãe mentiu. Por quê? Ele saiu de lá decidido. Pegou a moto e foi direto para a casa da família. Quando entrou, encontrou Dona Marlene na cozinha, passando café como se nada tivesse acontecido. "Por que você mentiu para mim?" Eduardo jogou os documentos sobre a mesa. Sua mãe olhou para os papéis, empalidecendo. "Eduardo, eu posso explicar..." "Explicar o quê? Que a casa nunca foi só sua e que eu tenho tanto direito quanto a Luana? Que você tentou me enganar para me tirar daqui?" Luana entrou na cozinha naquele momento, segurando o filho pequeno no colo. Seus olhos mostravam que ela já sabia de tudo. "Eu não queria que você descobrisse assim", Luana murmurou. Eduardo se virou para ela incrédulo. "Você sabia?" Ela abaixou a cabeça. "Mãe disse que era para o nosso bem, que você conseguiria se virar e que eu precisava da casa mais do que você." "E vocês acharam justo me enganar?" Eduardo bateu as mãos na mesa. "Meu próprio pai me deixou metade da casa e vocês quiseram me tirar tudo." Dona Marlene começou a chorar. "Filho, eu só queria proteger sua irmã. Você tem um emprego, pode alugar um lugar." "Isso não justifica a mentira." O clima na casa era pesado. Eduardo estava decepcionado, magoado. Mas agora ele tinha algo que não tinha antes: poder. Ele olhou para Luana e depois para sua mãe. Não deixaria isso barato. "Se vocês acham que podem me expulsar da minha própria casa, estão enganadas. Se essa casa é metade minha, então eu fico." Luana arregalou os olhos. "Eduardo, por favor. Eu preciso desse lugar para criar meu filho. E eu precisava de justiça. Agora vamos ver como vocês lidam com isso." A partir daquele momento, Eduardo não sairia mais dali. E isso era só o começo. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno dentro daquela casa. Eduardo não se mudou, e a tensão entre ele, sua mãe e Luana era insuportável. Na primeira noite, Dona Marlene tentou conversar. "Filho, será que não podemos resolver isso de outra forma?" Eduardo cruzou os braços. "A outra forma seria você ter sido honesta desde o começo. Agora eu não vou abrir mão do que é meu." Luana, que estava sentada no sofá, respirou fundo. "E você vai fazer o quê? Ficar aqui só para nos punir?" Eduardo deu um sorriso irônico. "Vou ficar porque é meu direito. Se você quer a casa inteira, então vai ter que negociar comigo."
Nos dias seguintes, ele fez questão de deixar sua presença sentida. Reformou seu antigo quarto e começou a trazer amigos para visitar. Mas o estopim veio quando ele colocou um anúncio na internet. Quarto para alugar em casa bem localizada. Preço acessível, entrada imediata. Quando Dona Marlene viu o anúncio, ficou vermelha de raiva. Você está querendo colocar um estranho aqui dentro? Não vejo problema, metade da casa é minha. Posso fazer o que quiser com o meu espaço. Luana estava à beira das lágrimas. Eduardo, por favor, pensa no meu filho. Ele a encarou. Você pensou em mim quando decidiu me tirar daqui? A guerra estava declarada, mas Eduardo ainda não sabia que um segredo muito maior estava prestes a ser revelado. Os dias seguintes foram um verdadeiro inferno dentro daquela casa. Eduardo não se mudou, e a tensão entre ele, sua mãe e Luana era insuportável. Na primeira noite, Dona Marlene tentou conversar. Filho, será que não podemos resolver isso de outra forma? Eduardo cruzou os braços. A outra forma seria você ter sido honesta desde o começo. Agora, eu não vou abrir mão do que é meu. Luana, que estava sentada no sofá, respirou fundo. E você vai fazer o quê? Ficar aqui só para nos punir? Eduardo deu um sorriso irônico. Vou ficar porque é meu direito. Se você quer a casa inteira, então vai ter que negociar comigo. Nos dias seguintes, ele fez questão de deixar sua presença sentida. Reformou seu antigo quarto e começou a trazer amigos para visitar. Mas o estopim veio quando ele colocou um anúncio na internet. Quarto para alugar em casa bem localizada, preço acessível, entrada imediata. Quando Dona Marlene viu o anúncio, ficou vermelha de raiva. Você está querendo colocar um estranho aqui dentro? Não vejo problema, metade da casa é minha. Posso fazer o que quiser com o meu espaço. Luana estava à beira das lágrimas. Eduardo, por favor, pensa no meu filho. Ele a encarou. Você pensou em mim quando decidiu me tirar daqui? A guerra estava declarada. Mas Eduardo ainda não sabia que um segredo muito maior estava prestes a ser revelado. Na manhã seguinte, Eduardo saiu cedo para o trabalho. Quando voltou, algo estava estranho. O portão estava aberto e havia um carro desconhecido estacionado na frente da casa. Ao entrar, encontrou sua mãe e Luana sentadas no sofá, tensas. Do outro lado da sala, um homem bem vestido mexia em alguns papéis. Que diabos está acontecendo aqui? Eduardo perguntou, sentindo um mau pressentimento. Dona Marlene suspirou e apontou para o homem. Esse é o doutor Arnaldo, advogado da família. Eduardo cruzou os braços. Família de quem? Porque ninguém me avisou de advogado nenhum. O advogado limpou a garganta e olhou diretamente para Eduardo. Vim esclarecer algumas questões sobre a casa. E há algo que você precisa saber. Ele colocou um documento sobre a mesa. Eduardo pegou e começou a ler. Seu coração disparou. A casa não pertencia apenas a ele e sua mãe. Havia um terceiro nome no documento. O nome de um homem que Eduardo jamais imaginaria ver ali. Isso não faz sentido. Ele olhou para a mãe, que baixou os olhos envergonhada. Filho, eu queria te contar antes, mas tive medo. Eduardo engoliu em seco. O nome desse homem? Ele é o pai de quem, exatamente? O silêncio foi cortante, até que Luana falou com a voz embargada. Do meu filho. A revelação foi um choque. O homem que legalmente tinha direito à casa era o pai do sobrinho de Eduardo. E agora, tudo ficava ainda mais complicado. Eduardo sentiu o chão sumir sob seus pés. O pai do sobrinho dele era coproprietário da casa? Como isso era possível? Ele olhou para Luana, que parecia nervosa. Você quer dizer que o pai do seu filho tem direito à casa? O advogado interveio. Tecnicamente, sim. Seu pai vendeu uma parte do imóvel a ele antes de falecer, mas nunca contou para ninguém. O documento foi registrado, mas como o comprador não tomou posse, a família nunca soube. Eduardo bufou, incrédulo. E agora ele quer a parte dele? Dona Marlene assentiu triste.
Ele apareceu recentemente e descobriu que tem direitos sobre o imóvel. Luana abaixou a cabeça. Eu não queria que chegasse a isso, Edu. Mas ele soube que eu ia ficar com a casa e apareceu do nada. Disse que, se é dono, tem direito de decidir o que fazer com o lugar. Eduardo passou a mão pelo rosto, exasperado. A situação que já era ruim tinha ficado muito pior. E ele quer o quê? O advogado respondeu. Vender a casa e dividir o dinheiro entre os 3 donos. Eduardo riu, mas era um riso sem humor. Que ironia, né? Primeiro me tiram da casa, agora querem vendê-la e dividir o dinheiro. Quando é conveniente, lembram que eu tenho direito. Ninguém respondeu. Mas Eduardo não deixaria isso acontecer sem lutar. Ele respirou fundo e tomou uma decisão. Eu quero falar com ele. Agora. O advogado hesitou. Tem certeza? Ele pode ser difícil. Eduardo estreitou os olhos. Então vai ser um jogo de quem é mais difícil. O encontro estava prestes a acontecer. E Eduardo sabia que dali para frente nada mais seria igual. O encontro foi marcado para o dia seguinte, em um café discreto no centro da cidade. Eduardo chegou primeiro. Seu coração estava acelerado, mas ele não deixaria transparecer. Poucos minutos depois, um homem alto e robusto entrou. Era Cláudio, o pai do sobrinho de Eduardo. Ele se aproximou da mesa com um olhar confiante, quase desdenhoso. Então você é o Eduardo. Finalmente nos encontramos. Eduardo manteve o olhar firme. Parece que sim. Cláudio se sentou e foi direto ao ponto. Quero minha parte da casa. Não me interessa quem mora lá ou seus dramas familiares. Meu advogado já deixou claro que tenho direito. Eduardo cruzou os braços. E você só apareceu agora porque soube que Luana ia ficar com o imóvel? Cláudio deu um sorriso de canto. Digamos que achei injusto ser deixado de fora de algo que também me pertence. Eduardo sentiu o sangue ferver. Aquele homem não se importava com Luana, nem com o filho deles. Era só pelo dinheiro. Então você quer vender? Eduardo perguntou. Cláudio assentiu. Dividimos o valor e cada um segue sua vida. Simples. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Então, se inclinou para a frente. E se eu comprar sua parte? Cláudio arqueou as sobrancelhas. Você tem esse dinheiro? Eduardo sustentou o olhar. Me dá um tempo e eu consigo. Cláudio pareceu ponderar. Se você conseguir, venderei para você. Mas tem um prazo. Ele anotou algo num guardanapo e empurrou para Eduardo. 3 meses. Se não conseguir, a casa vai para a venda pública. Eduardo pegou o papel e olhou para o número. Era um valor alto, muito alto. Mas ele não ia desistir. Cláudio se levantou. Boa sorte, garoto. Vai precisar. E saiu, deixando Eduardo com um desafio enorme. Mas no fundo, ele sabia que podia vencer essa batalha. Agora, só precisava encontrar um jeito. Eduardo saiu do café com a cabeça a mil. 3 meses para conseguir aquele valor absurdo? Era quase impossível. Ele voltou para casa e foi direto para o quarto, ignorando os olhares preocupados de sua mãe e de Luana. Não havia tempo para discussões agora. Ele precisava de um plano. Nos dias seguintes, ele começou a agir. Trabalhou dobrado, pediu mais turnos na empresa e aceitou bicos nos fins de semana. Vendeu tudo que não precisava. Moto, videogame, relógios, tudo foi anunciado online. Conversou com amigos. Alguns ofereceram ajuda, mas ainda era pouco perto do valor que precisava. Foi ao banco. Tentou um empréstimo, mas as condições eram péssimas. Cada dia que passava, o prazo diminuía. A pressão era gigantesca. E para piorar, Luana começou a se sentir culpada. Eduardo, eu não queria que isso virasse um pesadelo para você. Se quiser desistir, ele a interrompeu. Eu não vou desistir. Dona Marlene também tentou intervir. Meu filho, se vender a casa, todos recebem uma parte e podem recomeçar. Eduardo fechou os olhos, respirando fundo. Mãe, essa casa foi do nosso pai. Não vou deixar um interesseiro qualquer levá-la.
mas o tempo estava contra ele. Até que, faltando apenas 3 semanas para o prazo final, Eduardo encontrou uma solução inesperada. E essa solução vinha do passado da própria família. Faltavam apenas 3 semanas, e Eduardo já estava no limite. O dinheiro que conseguiu ainda era insuficiente. Ele precisava de um milagre. Foi então que, durante uma conversa com um antigo vizinho, descobriu algo que poderia mudar o jogo. "Seu pai nunca te contou sobre o terreno no interior?" perguntou o senhor. Antônio, um senhor que conhecia a família há décadas. Eduardo franziu a testa. "Que terreno?" O senhor Antônio explicou. Seu pai comprou um lote anos atrás perto de uma fazenda. Ele dizia que um dia construiria algo lá, mas nunca chegou a fazer isso. Eduardo sentiu o coração disparar. Se o terreno ainda existia e estivesse em nome de seu pai, poderia vendê-lo. Ele correu para um cartório e, depois de uma pesquisa intensa, confirmou. O terreno estava registrado no nome de seu pai. Agora, só precisava encontrar um comprador. Nos dias seguintes, Eduardo se dedicou a vender a propriedade. Fez anúncios online, visitou imobiliárias e entrou em contato com possíveis interessados. O tempo estava correndo. Quando faltava apenas uma semana, um empresário da região demonstrou interesse. "É um bom terreno. Pago à vista, mas por um valor um pouco abaixo do mercado." Eduardo não tinha escolha. Era pegar ou perder tudo. Ele fechou o negócio e, no dia seguinte, com o dinheiro na conta, ligou para Cláudio. "Tenho sua parte do dinheiro. O negócio está fechado." No encontro final, Cláudio parecia surpreso. "Não achei que conseguiria." Eduardo sorriu. Nunca mais subestime quem luta pelo que é certo. O acordo foi assinado, e naquele momento, Eduardo finalmente se tornou o único dono da casa de sua família. Ele venceu. Com a compra oficializada, Eduardo voltou para casa com um sentimento de alívio. A casa, que antes parecia um lugar de disputa, agora era sua por direito. Luana e Dona Marlene estavam na sala quando ele entrou. "E então?" Luana perguntou apreensiva. Eduardo jogou o contrato sobre a mesa. "Resolvido. Cláudio não tem mais nada a ver com essa casa." Dona Marlene suspirou de alívio, mas Luana parecia nervosa. "E agora? O que vai fazer?" Eduardo respirou fundo. Ele podia simplesmente expulsá-las dali. Afinal, depois de tudo que aconteceu, ninguém poderia culpá-lo. Mas em vez disso, ele disse: "Não vou jogar ninguém na rua, mas algumas coisas precisam mudar." Ele estabeleceu novas regras. Luana ficaria na casa, mas teria que dividir as responsabilidades e despesas. Dona Marlene, que antes protegia apenas a filha, teria que tratar os 2 filhos de forma justa dali para frente. Eduardo não sairia mais. A casa era dele, e ele não aceitaria ser colocado de lado novamente. Houve um silêncio tenso. Então, Luana assentiu. "Obrigada, Edu. Eu sei que errei." Dona Marlene segurou a mão dele. "Eu também fui injusta. Só quero que minha família fique unida de novo." Eduardo não respondeu de imediato. As feridas ainda estavam ali, mas ele sabia que o tempo poderia curá-las. Naquela noite, ele saiu para respirar no quintal. Pela primeira vez em meses, sentia que finalmente tinha paz. Ele lutou, venceu e agora podia recomeçar. Alguns meses depois, Eduardo estava na varanda da casa, tomando um café e observando o sol nascer. Muita coisa havia mudado, mas ele se sentia mais forte do que nunca. Luana conseguiu um emprego e passou a dividir as despesas da casa, como prometido. Seu relacionamento com Eduardo ainda tinha algumas cicatrizes, mas eles estavam tentando reconstruí-lo. Dona Marlene, por sua vez, parecia mais consciente das escolhas que fez no passado. Ela começou a tratar os 2 filhos de forma mais equilibrada e, aos poucos, a família voltava a ter alguma harmonia. Quanto a Eduardo, ele finalmente sentia que tinha controle sobre sua própria vida. A casa, que antes parecia um símbolo de injustiça, agora era um lembrete de sua vitória e perseverança. Ele olhou para o horizonte e sorriu. Desta vez, tudo estava em seu devido lugar, e ninguém mais o tiraria dali.